A liderança performática não é nova, mas ela nunca foi tão visível e também tão recompensada. Hoje, muita gente fala como líder, escreve como líder, posta como líder e até parece ser um líder. Mas, na hora de decidir, proteger o seu time e sustentar uma cultura, fica claro que muitas vezes faltam conhecimentos básicos e muitas vezes até de gestão. O que está acontecendo, minha gente? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Esse é o Entre Linhas SA. Meu nome é André Conerro, eu sou o seu host de hoje. E a pergunta que nos guia hoje é: liderança de fachada. Estamos na era do fake leader? Pedro Proc no Gabiteco, mais um episódio do Entre Linhas SA, agora para falarmos do fake leader. Como vocês estão? Eu tô ótima. Vim na minha melhor persona líder hoje. Boa. Pra fazer uma performance aqui hoje pra Vamos vocês. performar. E Eu você, Pedrão? adoro esse tema, acho importantíssimo que tem muita coisa acontecendo no mundo quando a gente olha sobre posicionamento de liderança. É um tema que para mim é bastante interessante, que parte do que eu dou aula hoje em dia é sobre estratégias de posicionamento de líderes. Empolgado aqui por essa coisa e com certeza mal vestido comparado com os meus colegas de bancada, já que tá o feedback velado desse episódio para mim mesmo, que eu mesmo já entendi o recado. Eu nem tinha reparado nisso, que a gente tá aqui ó, mais engomadinho. Ele Bom. tá na Tech T-shirt. Exato. Inclusive, nosso cupom... Mentira, a gente... Eu levarei isso como um elogio. Eu gostei também. Boa, então já aproveite. Menos para mim, né? Menos pra você, mas como foi você que proferiu o elogio, então cada um com seus problemas. Turma Entre Linhas _SA, estamos aqui felicíssimos com o engajamento de vocês. Essa é a nossa terceira temporada. Estamos chegando nos nossos recordes aí de plays no Spotify, nas plataformas todas. Então siga a gente no Instagram, TikTok, Entre Linhas _SA e na nossa company page no LinkedIn. LinkedIn, estamos lá. Sigam a página e a gente tá também. Se você quiser se conectar com a gente, estamos em todas as plataformas do Entre Linhas. Você acha o link e vem pras nossas redes, E certo? se não quiser também não precisa. Não precisa, não tem É. essa necessidade. Mentira, precisa sim. Mas uma coisa que a gente gosta muito é quando vocês avaliam a gente nas plataformas. Spotify, por exemplo, bota as estrelinhas lá, faz um comentário. Quando vocês fazem isso, a plataforma distribui a gente para mais gente O na Mark sessão. Zuckerberg entende que ele precisa empurrar a gente para mais Isso, na gente. sessão de descobertas. Então ajuda nós lá, vai. Mesmo que você não seja essa pessoa de ficar, dá uma paradinha, um pausezinho aí, ó. Segue lá. Turma, fake leader, assim, a gente acaba invariavelmente nas nossas temporadas falando de alguma Da questão, liderança, essas questões às vezes éticas, morais, esses dilemas, paradoxos, porque é impressionante como quando a gente fala dessa temática as pessoas se engajam, ressoa, são episódios que de fato tracionam, né? Muito, é impressionante o quanto esse tema ganha a atenção das pessoas. É Impressionante. que acho que as pessoas não aguentam mais. Tipo, o que tá O que que- acontecendo? Eu não sei. Começamos cedo, velho. Mas e aí, gente, o que é essa história de líder fake, líder fachado? Vamos começar a talvez diagnosticar o problema, definir o fenômeno, o fenômeno e como diferenciar o que é um líder de verdade, o que é um líder fake, qual que é o efeito deletério que isso tem nas pessoas, nas empresas. Quem me ajuda pra gente, onde vocês quiserem começar. Eu vou deixar o professor. Vai lá, professor. Cara, muito interessante isso, que eu não vou nem falar nada da piada, mas eu tenho dado aula na Link School aqui em São Paulo, minha matéria é de People Skills, e ela chama Positioning Strategies for Entrepreneurs. Mas é em português ou em inglês? É em inglês. Ó! O nome da aula, a matéria mesmo é em português. Ah! Fake, tô brincando. Por Ou quê? fake teacher, mas a gente mudou. Por quê? Brincadeira, eu não Pedro. eu não sei, mas é assim. Mas você sabe que eu fui, quando eu tava montando essas aulas, né, estamos chegando agora aqui no final de semestre da turma do MBA, eu fui atrás de muita informação, André, porque e pesquisas e tentando entender. Tem uma correlação disso com o comportamento do consumidor, né? Tem algumas pesquisas que analisam essas óticas. Uma delas é o Trust Barometer da Edelman, que é uma agência de comunicação que há muitos anos solta esse estudo. Ele tem um recorte Brasil específico.
E ele começava lá atrás perguntando confiança das pessoas em 4 instituições, que eram ONGs, governos, veículos de imprensa e empresas. Sempre empresas estão à frente desses outros 3 grupos, né? As pessoas confiam mais em empresas do que nesses outros 3 grupos. E a gente tem aí a crise da imprensa, a crise dos governos, enfim, na confiança, né, nesses grupos. E aí eles analisam também quais são os profissionais que as pessoas tendem a confiar mais. E os profissionais que mais são confiáveis, né? Tem vários, eu estou pegando aqui pequenos recortes ligados a esse tema aqui, mas são normalmente especialistas de uma empresa. As pessoas tendem a confiar bastante. E de 3 anos para cá, 4, 3 anos para cá, começaram a olhar especificamente sobre a postura do CEO, né, das empresas nesse universo. E começaram a ver que sim, o CEO, o que ele fala, o que ela fala, tem um impacto direto no comportamento de compra e confiança das pessoas sobre os produtos ou aquela empresa. Ou seja, este papel, né, essa posição tem um papel relevante para influenciar o comportamento do consumidor no mundo lá fora. E, de novo, estou querendo uma análise mais abrangente. Mas legal. isso é interessante porque começa a ver justamente, a gente começa a ver cada vez mais essas figuras de liderança precisando se posicionar, encontrar uma forma de construir essa correlação com as pessoas, começam a influenciar o comportamento das pessoas, começam a influenciar ambientes de poder e de negociação onde a empresa está inserida, então em negociações de regulações, em negociações entre empresas. Então a figura do CEO deixou de ser uma figura puramente voltada para dentro de casa e fazer a empresa funcionar de forma mais eficiente, para ser uma figura essencial também, e eu diria que uma figura cada vez mais política, no sentido mais amplo da palavra, de se relacionar e influenciar grupos diferentes com os quais aquela empresa se conecta. Então, para mim, esse panorama é um panorama interessantíssimo que começa a forçar esses executivos e executivas a terem que se posicionar ou a terem que aparecer, e aí, quando isso não é feito da maneira adequada, começa a degringolar e parecer uma coisa fake, porque normalmente forçam um determinado tipo de comportamento ou um determinado tipo de imagem. Eu vou parar de falar, porque tem uma teoria que eu adoro, falando sobre essa construção dessa imagem, mas vamos seguir aqui. Eu coloco essa teoria do como eu acho que esse negócio precisa ser feito. Siga com a e gente. para onde isso vai caminhar. Mas Não, enfim, boa, eu acho que esse Pedrão. panorama ajuda a pintar um pouco esse universo. Eu fiquei pensando se é justamente nessa mudança que você pintou, que eu acho que certamente quem está nos vendo ou nos ouvindo também percebe que ocorreu, se o excesso, essa necessidade de aparecer em excesso é justamente o que saca o executivo do principal papel dele, que é executar, né? O próprio nome já diz Tem um aqui. amigo meu que diz que... Tem o nome aqui que, né? O executivo. Executivo executa. Exatamente. Ou deveria. Então, isso é um aspecto. O outro aspecto, que é uma hipótese, o outro aspecto é a Beatriz Guarese esteve com a gente essa temporada, acho que no episódio 6, e comentou que, de fato, os CEOs estão sendo vistos como praticamente um canal de venda, né? Então, o perfil do CEO no LinkedIn, o perfil do CEO na rede social tem sido visto pelos times de marketing e vendas como um canal de vendas, então está sendo cuidado com esse olhar, que é justamente aí onde também mora o risco desse descolamento, né? Não só do excesso de trabalho, porque ele até pode ter pessoas que ajudem ele a se comunicar nessas redes. O problema é esse descolamento de imagem, né? Porque o cara que aparece lá no LinkedIn é o mesmo cara que está nas reuniões, que está nos corredores. Ele consegue se comportar com tanta consistência quanto a gente precisa quando a gente está fazendo uma gestão de marcas, porque no final do dia ele é um ser humano, certo? E aí a consistência, você já falou sobre Cara, isso. esse episódio foi de 0 a 100 muito rápido, assim. Não, eu tô assim, caramba. eu tô amando, tipo, cara, acho bebendo de uma mangueira de incêndio, né, que fala em inglês, né? Não, mas é muito legal isso que você traz, Gabi, porque a gente já começa... primeiro, o Pedro trouxe que esse movimento vem de uma pressão do mercado consumidor, que cada vez mais me parece que tem uma força, uma confiança, uma expectativa que os CNPJs tenham rostos, né, sejam colados com o CPF. Isso traz essa necessidade de líderes estratégicos de empresas se posicionarem, porque no final agrega, aparentemente no curto prazo, agrega valor ao acionista, né?
Mas tem esse ponto deletério que a Gabi trouxe, que a gente já falou sobre isso, que, cara, quando você vai para as escolas de qualidade, processos, desde lá da escola japonesa, Kanban, Lean Six Sigma e tal, o que tem qualidade e consistência é CNPJ. A gente sabe muito bem, somos todos seres humanos, nós estamos completamente sujeitos a falhas. E tem aquela professora que eu te trouxe, Gabi, que você citou, que eu já falei, mas só para reforçar, que ela coloca um contra-argumento a essa narrativa dominante hoje nas redes sociais de que todo mundo tem que ter uma marca pessoal forte, né? E o que ela argumenta é o seguinte, quem tem marca forte é CNPJ, é produto. Porque de produtos e empresas você espera qualidade total. De seres humanos é impossível. E aí, quando você que está na empresa vê o CEO da sua companhia falando um negócio no LinkedIn e no dia a dia das reuniões corporativas a vida é outra, gera uma dissonância cognitiva brutal e isso corrói o engajamento interno, né? Então tem dark sides nisso. Tem, mas a gente confia em pessoas. A gente confia em pessoas. E Eu esse- vim pra cá de Uber, você veio talvez também de táxi, enfim. Então, A mas gente só confia que ele... eu tô de acordo com essa afirmação. Só vamos lembrar que você abriu falando do lance das pessoas confiarem mais em CNPJ. Então, agora eu tô... Não. Peraí. Eu falei que elas confiam mais em empresas do que em governos e imprensa ou ONGs. Quando olhamos Comparativamente. para esses Tá bom, grupos sem especificamente. bater na Desculpa. mesa. É que Sou eu que falaram, bato. falaram que esse microfone capta menos o som da batida da mesa. Ah, tá bom. Mas quando olhamos para esses 4 Tá. grupos, agora, quando a gente abre esses recortes, a confiança está Pessoas. dentro da pessoa. Tá. Então, sim, marcas se perpetuam ao longo do tempo, a gente tem marcas centenárias, onde a gente confia ao longo do tempo nessa história, mas fim do dia está muito mais atrelado a pessoas. E eu acho que tem justamente um ambiente interessante aqui, quando a gente fala do papel do líder, se é fake ou não é, e que eu abordo isso nas aulas, que é, fim do dia, eu acho que não tem certo e errado. Como diria poeta Chorão, cada escolha uma renúncia, entendeu? Então, o fim do dia é escolha de cada um, de empresas e pessoas, se querem ou não fazer esse tipo de posicionamento. Essa construção ser humano a ser humano, ela é valiosa? Sim. Dá para fazer? Sim. Tem que fazer direito? Sim. Agora, dá para construir uma empresa de sucesso também sem fazer isso? Também acho que dá. São estratégias distintas. E aí, puxando para o tema do nosso episódio, desculpa, Gabi, eu Imagina, já termina. paro, eu acho que o principal olhar, que é o que eu tenho trabalhado com os alunos também, é se quero fazer, como fazer de maneira adequada. Perfeito. Porque senão vira essa baderna, que é um CEO que fala de tudo, que quer compreender de tudo, que quer ter opinião sobre tudo, que quer entrar nas trends e por aí vai, né? Porque, de novo, quando a gente começa a pegar recortes distintos, tem essa questão a imagem do que ele faz no dia a dia dentro da empresa, as ações dele no dia a dia dentro da empresa, estão condizentes com aquilo que ele prega quando ele está falando no mundo lá fora? Essas coisas precisam estar alinhadas. Mas sabe o que eu tô refletindo aqui, Pedrão? Faz total sentido o que você trouxe. E aqui a gente está num recorte muito pequeno, que a gente está falando de líderes estratégicos, né? C-level, tal, quem representa, talvez até juridicamente a companhia, né? E aí a minha cabeça foi pro lado cara, e aqueles líderes que são, às vezes coordenadores, gerentes, diretores na empresa, que no final, dentro da companhia, conseguiram achar esses mecanismos de se manter naquelas posições, utilizando também essas ferramentas, artefatos, artimanhas da comunicação, do posicionamento, da performance, mas que no final são vazios, né? Isso acontece também, né? Eu acho que é o que mais acontece. Porque não adianta personificar, né, só na Exato. grande liderança, quando, na verdade, a gente vê, principalmente em grandes empresas, onde a camada intermediária é muito grande, Uhum. é difícil diferenciar, né, quem está sendo destacado, promovido, exaltado porque está entregando ou porque está performando uma entrega. A gente falou um pouco disso no episódio sobre estar ocupado, etc e tal, mas acho que volta muito forte para essa coisa do fake leader, porque enquanto eu te ouvia, Pedro, eu concordo que existe, se quer fazer, precisa ter uma forma estratégica, pensada, né, de posicionamento, de como se comunicar, etc e tal. O problema é que o que eu mais vejo, e eu acho que não é um problema individual, não é o ser humano ali, vem cá, Freud, que você já vai ser requisitado.
O que eu mais vejo é o líder gostando desse negocinho de ser famoso, entendeu? O famoser, sabe? A pessoa começa a Famoser. virar celebridade, vai em programas que não necessariamente são programas do B2B, já começa a escorregar para uma coisa ali meio de comportamento e tal. E quando ele é fisgado, é que nem gente famosa, gente. Às vezes a pessoa famosa se Sim. perde na personagem. Eu acho que esse é o grande problema, se perder na personagem. Perfeito. Da porta para fora pode estar funcionando como canal de vendas, da porta para dentro isso gera revolta Perfeito. e isso gera mau exemplo. Então, Perfeito. pera lá, então é só eu ficar aqui me aparecendo que beleza, Exato. deu certo, é isso? As métricas de vaidade são Exato. maravilhosas, não é? E são, eu acho que são armadilhas importantíssimas que podem nos levar para caminhos muito ruins. E aí vou trazer a teoria que eu tenho usado hoje com essas pessoas que eu amo de paixão, já falei 200 vezes da E eu e a Frances Gabi? aqui. A pessoa, não Ah, são as ok. pessoas, ufa. a pessoa, uma só. Que é Eu- Frances Frei, que é uma professora da Frances Universidade Frei. de Harvard, que, de novo, fala que no mundo a gente fala muito sobre a questão da reputação das empresas, reputação das pessoas. Cara, me explica a reputação. Perguntar para 200 pessoas, cada um vai explicar uma coisa diferente, etc e tal. Para mim é muito mais simples e por isso tenho usado isso aqui, porque ela tem a teoria da tríade da confiança. E falar sobre confiança é um pouco mais simples, porque você sabe as pessoas que você confia ou não, a gente sabe por que a gente confia nessas pessoas, né? E ela chegou nessa tríade, dizendo que confiança é uma tríade baseada em lógica. Eu preciso dizer coisas lógicas, elas precisam ser compreensíveis e precisam fazer sentido, né? Aquilo que eu falo. Ela precisa ser baseado em empatia, que é como eu consigo me conectar com o outro, compreender o outro, enxergar o outro. E empatia é muito mais amplo do que isso, mas né, estou aqui pincelando essa história. E o último elemento dessa tríade é a autenticidade. E a autenticidade, para mim, é um ponto fundamental aqui deste pensar, porque é justamente aonde vai diferenciar o que é aquela pessoa de verdade do que é uma persona, um personagem que aquela pessoa vai criar. E isso em qualquer nível, né? Claro, quando a gente pega os executivos e as executivas mais relevantes na empresa, isso fica mais exacerbado, mas para mim esses elementos são muito importantes da gente pensar. E tudo isso daqui vai ser ancorado necessariamente no repertório que essas pessoas têm, no comportamento que elas têm no dia a dia, dentro da empresa e fora. Essas coisas precisam estar alinhadas. Eu vi casos já de executivos grandes de empresa, onde... Foi você que contou essa história, eu acho que perguntaram de um post que ele tinha feito no LinkedIn, Ele sei não lá, uma coisa sabia. lá do time de comunicação, tipo, é um absurdo isso. Ele pode não saber linha a linha o que está escrito ali, mas ele tem que saber quais são os temas, o que está acontecendo. Esse equilíbrio ainda está difícil da gente encontrar nesse mundo dinâmico que a gente está vivendo. Mas, de novo, confiança é algo que se constrói baseado nesses três elementos e eles precisam estar condizentes. Isso não significa também, pessoal, que as pessoas não podem errar, que a gente erra, vacila, né? Fica doidão de vez em quando. Agora, como você se comporta diante desses deslizes ou dessas mudanças é o que vai definir justamente se você continua construindo confiança ou não. Eu acho que a gente tem que voltar depois nessa parte do que você fala, desse equilíbrio, né? Porque eu acho que o ponto-chave da pergunta e do episódio é como é que a gente encontra esse equilíbrio, então, né? Uhum. Se ele Ou é viável. filtra essa turma. Agora, eu queria voltar no ponto da autenticidade, que eu acho que eu também já escrevi sobre isso na minha newsletter, que é o seguinte. A gente sabe o contexto inicial que você fez, né? A gente sabe que a gente está sendo meio que todo mundo empurrado para se posicionar publicamente. Tem um lado super positivo que a Beatriz Guarese trouxe de o líder ser um canal de vendas para a empresa, de gerar essa confiança, etc e tal. Mas aí a gente volta na autenticidade e a gente tem que partir do princípio que o ser humano ele é muito múltiplo, né? E tem gente que gosta, serve, quer desenvolver sua habilidade, competência em comunicação para fora. Sim. E tem gente que não gosta, não serve, não quer. Perfeito. E mesmo assim é obrigado a... E acho que esse é o ponto, assim. Aí não é autêntico. Porque você vê que a pessoa tá forçando um lado dela ali, que, cara, não é o desejo, não é o melhor dela. Ela fica nervosa, eventualmente. Enfim, a gente sabe que os treinamentos são super importantes para isso. Aí acho que nesse caso vem uma decisão estratégica importante, né? Que é simplesmente assim, não é autêntico, não é da pessoa, não vamos fazer. Vamos escolher uma outra pessoa dentro da organização que pode Mas eu acho navegar nesse mar. Mas eu acho que tem
um espectro, Gabi, tão grande nesse universo que concordo integralmente com o que você falou, mas sempre coloco um. Será que não tem uma forma da gente fazer isso? Porque pode ser que essa pessoa não lide bem com o palco, ou não vai estar na frente da câmera, ou não vai ficar gravando ali o TikTok e o Reels, mas pode ser uma pessoa incrível, né, com textos mais profundos, mais técnicos por vezes, que dá para abordar num lugar diferente, quer seja no LinkedIn, num veículo, num blog da empresa, e que isso, de novo, agrega e ajuda nessa construção dentro deste ambiente muito específico dessa pessoa. Eu fiz um trabalho para uma empresa muito específica, uma mineradora, com o CFO e o COO, e o trabalho com o CFO era especificamente sobre isso. Eram duas pessoas, duas figuras muito reservadas, muito introspectivas e introvertidas. Só que a demanda em cima do CFO era: eu preciso que você seja uma autoridade no assunto da tua indústria, ou seja, eu reduzi já gigantescamente, eu não estou falando que você tem que ir para o Instagram, não é no TikTok, etc e tal, mas eu preciso que você seja uma autoridade ali, porque você está numa empresa de capital aberto, onde a relação com o mercado de capitais, ou seja, investidores, analistas, é muito importante. Poxa, mas eu tenho um trabalho grande a ser feito para eu conseguir subir num palco, numa conferência e falar: beleza, isso aqui é uma jornada que nós vamos ver se a gente consegue chegar lá. Agora, no curto prazo, dá para trabalhar trimestralmente nas divulgações de resultado uma análise mais profunda, a gente cria a cada X tempo, dependendo de como se comporta, nesse caso fizeram uma mineradora de ouro, como se comporta o preço do ouro, fazer análise, porque você é um especialista nisso, você entende muito. Então, com o suporte e construindo essa identidade dessa pessoa dentro de um tema de forma muito cuidadosa também, para não expor essa pessoa a um ambiente que seja difícil de lidar e que daí pode levar para esse ambiente também de... Deixa eu botar uma reflexão, porque aqui nesse tripé, né, da lógica, empatia e autenticidade, o meu desconforto vai para esse lado da autenticidade, sabe por quê? E olha só para onde foi a minha cabeça, né? Poxa, uma das grandes instituições mais longevas que existem, para além, enfim, da igreja, mas a minha cabeça foi para o exército americano, por exemplo, né? Onde não existe autenticidade nesse ambiente, não há espaço para autenticidade. Por quê? Porque a entidade, a instituição, ela é maior do que o indivíduo, né? E fazendo essa conexão com um caso muito recente aqui no Brasil, não sei se vocês acompanharam isso, mas eu achei fantástico, porque para mim tem muito a ver com a palavra sucessão, né? Aconteceu uma compra, uma fusão de duas empresas gigantes do setor de plano de saúde, que é a Hapvida e a Notre Dame, né? E aí, o que aconteceu? O CEO da Notre Dame, se eu não me engano, foi CEO da Notre Dame, falou que ia sair da companhia, sem plano de sucessão. Foi uma bagunça, foi pessimamente comunicado para o mercado. Por quê? Por questões pessoais e tal, tal, tal. Aí passa o filme para frente, ele vira e fala: não, pera lá, eu vou ficar no conselho. Aí, beleza, daí ele ficou no conselho. Numa brincadeira dessa, nos últimos, sei lá, talvez 2 anos, as ações de 2 gigantes agora vale 10% do que valia o conglomerado, né? E por quê? Dica de investimento... Não, brincadeira. Não é dica nem nada. Mas, cara, por que minha cabeça foi para esse lugar, né? Por quê? Porque instituições, empresas não foram feitas para serem autênticas à luz dos seus líderes, foram feitas para serem organismos perenes. Então, a minha cabeça vai para esse lugar do tipo, até que ponto... Mas isso não é autenticidade para mim, cara. Não, E não, eu acho não. que esse é o Não, eu não ponto. tô falando que é autenticidade, eu tô falando que o ponto é, quando você abre espaço para autenticidade, você abre espaço para a sucessão não ser tão bem sucedida. Por quê? Porque essa companhia depende tanto de um CPF que falha, que é mortal, que já pode não estar mais naquela companhia porque recebeu um pacote melhor de compensação de outra empresa, e aí? Você está alocando o seu plano de longo prazo em Elon Musks, em Mark Zuckerbergs e... Entendeu? Mas aí tá a dificuldade da vida. Concordo contigo, concordo. E esse é o desafio que o mundo, principalmente esse do como posicionar essas pessoas ou lidar com o ser humano, tem tanta dificuldade. Que um dos produtos mais complexos do mundo são os executivos e as executivas, né? Ou pessoas famosas, porque falam, andam, têm pensamento próprio e por aí vai. Deixa eu tentar ajudar aqui o que eu tô ouvindo de vocês. Odé, eu concordo e eu acho que é justamente por a gente ter vindo dessa crença, dessa prática, que as coisas estão em conflito hoje. Por quê? Porque com o surgimento das redes, do lance de você se posicionar no LinkedIn ou em qualquer rede que seja, esse chamado
tá justamente fazendo com que a coisa, né? A gente veio dessa lógica de pessoas não se posicionam, a gente vai investir na estrutura e na organização aqui do CNPJ, porém agora todo mundo está sendo chamado para se posicionar. E aí sim, estamos todos suscetíveis às falhas. Ah, então não vamos nos posicionar. Pô, é quase que negar o avanço de para onde o mundo está indo, né? Que é, de fato, esse chamado que a gente já pintou. Então, eu acho que é justamente aí onde assim, a gente não pode não se posicionar, e a gente não consegue ainda encontrar qual que é a medida desse posicionamento para a coisa não descambar para um egocentrismo vazio, Total. a pessoa falando e não fazendo. Então, eu acho que é justamente aí. Eu concordo contigo, o problema é que a gente chegou num momento de virada com as redes que a gente não consegue fugir também. E você sabe que, Gabi, essa sua reflexão é fundamental. Ontem eu estava vendo uma entrevista, aquele painel, puta, eu assisto quase todo domingo, da CNN lá do WW, enfim. E a pergunta que os guiou ontem foi: será que a gente está fadado a conviver com o populismo ou líderes populistas ad eternum, né? E aí o debate foi muito ao encontro exatamente disso. Olha, a gente teve uma hiperconectividade, globalização, redes sociais, onde políticos que são mais felizes em posicionamento digital, com respostas e questões simplistas, né, de como resolver os desafios. Então, olha, eu tenho uma solução muito fácil para o problema dos Estados Unidos, é acabar com a imigração. Olha, eu tenho um problema muito fácil para lidar aqui no Brasil, e a segurança pública. E aí esses líderes vão ganhando voz, né, assim, no seu eleitorado, e obviamente eles não conseguem atingir a sua agenda que eles venderam no período eleitoral, né? E aí, quando eles não atingem, eles acham um inimigo externo para justificar. Mas o ponto é, o jogo Parece político... coach. Parece coach, né? O culpado é Parece coach, você. talvez. Será? Mas olha só, para onde eu fui. O jogo político e o jogo corporativo é muito diferente. Por quê? Porque apesar de ambos serem mandatados, e ambos, de uma certa maneira, também serem escolhidos, empossados naquela posição, uns por votos formais, outros por colegiados e tal, mas um tem um mandato fixo. O outro não tem. Ok. E concordo. E eu acho que o tema desse episódio é tão interessante porque ele é extremamente contemporâneo. As coisas estão acontecendo agora, assim, nós estamos vendo e não tem receita. Mas pra onde foi a minha cabeça com você falando Onde disso? foi? A gente abordou recentemente num episódio falando e olhando os dados do tempo que um grande executivo de empresa permanece no cargo. Sim. E a gente viu que os dados mostram que esse tempo, esse tenure vem diminuindo cada vez mais e está em torno de 6 anos e meio, mais ou menos. Cara, é um pouquinho mais do que um mandato de um político. Então, esses caras, essas pessoas, né, a gente tende a continuar falando no masculino, etc. Essas pessoas tendem a entrar na empresa e falam assim, bom, eu tenho 6 anos aqui para performar. Vai lá e faz teu nome, sabe? Em 6 anos. Mas, de novo, o quanto isso é contemporâneo que pega para mim. E a gente pode começar a pegar N casos, mas casos que para mim são muito importantes da gente olhar. Mark Zuckerberg, na guinada que ele fez a imagem dele nos últimos 4, 5 anos. Especialmente nos últimos 4 anos Deu um glow aqui. up nele. Cara, assim, uma guinada gigantesca. E tem um elemento que fala aqui nessa história também da construção de confiança, que você precisa ser relatable. As pessoas precisam olhar pra você e falar assim, putz, gente como a gente, entendeu? Ontem tava tendo esse papo numa turminha, mas comecei a olhar e preciso me embrenhar mais nesse assunto. Por que Bruno Mars, Dua Lipa, vêm pro Brasil e tentam se embrenhar tanto na cultura? Vão em jogo de futebol, vão sentar no boteco. Cara, relatable. Só porque amam o Brasil e acham isso maravilhoso? Não necessariamente, cara. Tem uma indústria, estava lá jogando tem uma futebol indústria gigantesca aqui dentro, mas é o ser relatable, é aproximar a realeza da plebe no mundo. Isso, no fim do dia, é um elemento de exercício de poder e de controle. Então, tudo isso, para mim, precisa entrar nessa Então, mas olha dinâmica de só, análise. Eu concordo. Quem que é a empresa Bruno Mars? O Bruno Mars. Beleza? Quem que é a empresa Dua Lipa? A Dua Lipa. Quem que é Perfeito. a empresa Família Real? A porra do Príncipe Williams. Quem que é a empresa, sei lá, qualquer uma. Não é o CPF, entendeu? Então é aí que eu fico nessa dissonância cognitiva do até que ponto o líder tá surfando. Beleza, mas daí, desculpa, Gabi, meu último comentário, eu juro aqui, mas quando a gente olha para as empresas mais valiosas do mundo hoje, e cara, eu vou montar esses slides ainda para minha próxima aula, que vai ser em dezembro, se eu colocar num slide a foto de um chip de computador sem o logo da empresa, ninguém consegue identificar que empresa que é. Agora, se eu colocar uma foto de um homem oriental,
com uma jaqueta preta. Todo mundo já formou e sabe que é o Jason Wang, que é o CEO da NVIDIA. Mas é porque É ele tá muito, muito em ou seja, evidência. é muito aquela pessoa. Calma. Mas Não, mas olha só, agora eu vou pôr um contraponto. Uma das poucas, quer dizer, a única empresa não tecnologia AI que está agora avaliada em $1 trilhão é a Eli Lilly lá, que é a farmacêutica. Quem que é o CEO da Eli Lilly? Você não sabe. Eu também não sei. Por quê? Porque não está em Eu evidência. tenho uma hipótese. Não É. sei se é justamente por faltarem esses dados ou não existir um grande estudo mundial, talvez pegar 500 e não sei o que, fazer esse teste aí, falar um nome bonito aqui para parecer mais chique. Mas eu vou trazer aqui para o nosso dia a dia. Tá. Será que o fato de um ou outro executivo ficar muito grande não distorce a nossa análise, tipo os novos Neymares do mundo executivo? Exemplo, o cara lá da CIMED, ele parece uma caricatura, né? Esqueci o nome João dele. Adib. João Adib. Isso. Ele parece toda a família CIMED, né? Tem a irmã lá Karma. também. Ale Costa, que tirou um pouquinho o pé do acelerador, porque teve que administrar Vai umas cá o show, crises. gente. Então, assim, Aí, ó, mais um exemplo. tem Bom, mais um que a gente nem quer citar aqui pra não dar ibope, mas enfim, a gente vê esses. O velho da van? Não! Não, André! Sai Desculpa. imagem, sai imagem. Ai, ai. Então, eu fico pensando Super também se o fato dessas personagens terem ficado muito grandes e, de fato, terem feito muita diferença como canal de venda, como, enfim, o fato da empresa estar aparecendo demais, se todo executivo não botou na cabeça do tipo, então é isso. Ô, Gabi, O que tá faltando pra mim é aparecer desse isso. jeito. E aí, só um parênteses. Será que foi isso? Então, Que não fez sei. as empresas serem grandes? Porque a gente então. não tem o universo paralelo para comparar. Perfeito. E é o debate o tempo inteiro na sala de aula, né? Eu só vou conseguir fazer minha empresa ser gigantesca se eu for um grande influenciador de rede social? Eu acredito que não. Mas, de novo, se a gente olha puramente pelas métricas de vaidade, é isso. É óbvio esse encadeamento do pensamento. Agora, like vende produto? Não necessariamente. Na CIMED isso faz sentido? Muito. Na Avan isso faz Será? sentido? Eu Não truco sei. se faz sentido. Porque assim, quem que é o senhor Johnson & Johnson? De novo, Entendeu? na CIMED. Na O CIMED. meu ponto é, será? Ou porque, volto, a CIMED é uma empresa familiar e que tem toda uma estrutura socioemocional de que a família usa também a plataforma da companhia para ter status da sociedade. E isso, na verdade, não é muito mais voltado a métricas de vaidade para circular e menos do que resultado de negócio, apesar de ter uma correlação, mas correlação não é causalidade. Então, assim, o que eu truco isso pode ser uma relação de causa e efeito. Não, e não é truco. Pode não ser. Perfeito, mas não precisa nem trucar, porque eu concordo contigo e estamos completamente alinhados. E é justamente a minha fala do começo. Não é uma receita fechada para tudo. Cada caso precisa ser olhado de forma isolada. Quando a gente olha, voltando ao tema do episódio, sobre essa construção, ela precisa ser coerente. De novo, para a CIMED, no contexto dessa empresa, com o crescimento que eles têm sido, uma coisa vai aportando na outra e esse balanço vai crescendo. Dentro da Avan, não sei. Esse cara tinha outras dinâmicas ali, né, que mostram essa... Então, eu acho que... E tem empresas que, assim, os fundadores, tem uma aluna na sala que é justamente isso, é uma família super importante, relevante, de uma indústria super grande dentro da indústria em que eles atuam, e ela o tempo inteiro questiona assim, eu não quero, não é o meu lugar. E a gente começa a ter debates interessantíssimos de, beleza, mas que ambiente você precisa estar? Às vezes é dentro de salas de reunião, fora dos holofotes, fora das redes sociais, e aquilo funciona, e tá tudo certo. Não precisa ser famoso. É como é que... Precisa analisar esse contexto de uma forma muito mais ampla. Não dá, é uma análise que é impossível ser simplista. Posso dar um cavalo de pau? Fomos muito pro lado, ufa, respiremos. Fomos muito pro lado desses líderes estratégicos, das empresas e tal. E eu ainda tô encucado e que o grande desafio fica nessa camada gerencial da empresa, em que esses fake leaders também se perpetuam e que trazem um efeito deletério brutal também a nível de time, a nível da cultura, performance, assim por diante. Quem me ajuda também mais do que explicar o porquê esse fenômeno acontece, que acho que a gente já debateu muito também no Entre Linhas, de questões políticas, político resultado e tal, e a gente sabe que navegar, por sermos seres políticos por natureza, navegar na malha corporativa
é sim papel de um líder, né? É sim, você deve navegar para inclusive proteger seu time, conseguir recursos, tal, mas quando isso sobressai e passa da competência dessa pessoa e a projeção da imagem fica maior do que a competência, é aí que a gente tem problema, ao meu ver, né? Como que a gente identifica esses perfis e como lidar se você está sendo liderado por um perfil desse? Vocês pensaram sobre isso? Quem me ajuda? Eu já tive uma liderança que Ó, era... Pedro, você tá se aguentando. Eu não vou citar nomes, obviamente. Não, cita. Não. Não. Se você sabe quem é, marca aqui o arroba. Brincadeira. Mas que essa pessoa começou a gostar muito do palco e ela era minha líder direta. Ups. Enfim. E aí, o que acontecia? Não aparecia na empresa, tava só em evento. Quando tinha grandes decisões a serem tomadas, eu não conseguia validar, porque eu era ali responsável por RH e todo conflito, né, da gestão de pessoas. Naturalmente, por eu assumir, eu estava sempre na empresa, né, e eu estava ali conversando com as lideranças, com os meus pares, com enfim, quem respondia para ela também, eu comecei a ser procurada para tomar decisões que não eram da minha alçada. Justamente porque essa liderança nunca estava na empresa. Por um lado, existia uma justificativa que eu até entendia, lembrando que eu sou bicho criado de startup, sempre falo isso, que o empreendedor, muitas vezes... Vamos fazer essa camiseta pra ela. Precisamos ir pro suricato bicho atrás. criado de startup. Muitas vezes essa pessoa justificava falando, não, mas eu tô na rua porque eu tô buscando investimento. Mas assim, eu vivi 2 ciclos de investimento Nunca chegou lá. investimento. Não, até chegava o dinheiro, Brincadeira. mas assim, o dinheiro ele tem que estar a serviço de uma estratégia. E a estratégia precisa acontecer quando você tem uma cultura que fortaleça. A gente já falou sobre isso, né? De cultura e tal. Super. Então, a justificativa era que estamos indo atrás do dinheiro, só que todo o outro resto não estava sendo feito porque ela não estava na empresa. Então, assim, eu acho que esses líderes que desaparecem, que estão sempre muito para fora e pouco para dentro, que não estão fazendo os one-on-ones, que não estão costurando os interesses divergentes dos seus diretos, eu acho que isso é um grande sinal de que acho que essa pessoa tá um pouco perdida aí no personagem. Cara, muito brilhante a tua fala, Gabi, e me reverbera o lance de... Eu acho que a gente tá começando... Começando não, mas faz tempo já que tá começando a ficar muito mais parelho as pessoas olharem pra si e cuidarem da sua imagem, do seu posicionamento para aumentar o seu capital no mercado, porque antigamente era, eu faço parte da empresa X. Hoje em dia a gente tem cada vez mais o eu sou o fulano ou fulana. E isso vem aqui. E aí entra esse conflito do... Tá errada essa pessoa de fazer isso? Porque se a gente olha com a lente da empresa, acho que tá. Tenho acompanhado um caso importantíssimo de uma startup que é isso, assim, o founder tá tanto na rua, fazendo tanta coisa, aparecendo tanto em rede social, que tá largando a empresa lá para trás. Tá errado? No caso dele, parece que sim, porque ele tinha que estar cuidando da empresa. Agora, quando você está dentro de uma empresa que você não é o founder ou a founder dessa história, está aumentando seu capital social. Você precisa ser mais devoto da empresa ou ela precisa estar na tua frente. Puta, já começa a me dar um nó na cabeça. Deixa não tenho eu até resposta. trazer a palavra de volta, porque eu acho que talvez eu tenha fugido, inclusive, um pouco da pergunta do Dé, né? Porque eu fui falar do empreendedor, que também é o líder Lógico, principal fugiu da empresa. Quando a gente fala da camada gerencial, existe essa ambiguidade, porque eu vejo muita gente construindo sua persona para além do CNPJ. Por quê? Porque já tivemos Luciano Santos também nesse Entre Elias S.A., Empregabilidade. que fala sobre a gente ser egoísta com a nossa carreira, da gente aumentar a nossa empregabilidade. Então, quem não é visto não é lembrado. A gente sabe que tem vários fatores que nos jogam para o lado de lá. E aí eu acho que volta para a pergunta central que a gente vai ter que tentar responder em algum momento, que é o equilíbrio, né? Uhum. Eu, como líder da camada intermediária, eu não posso me ausentar completamente das minhas responsabilidades de liderança, que é estar no one-on-one, fazer a estratégia DC, conseguir mediar todos os projetos e planos, mas eu também não posso ser 100% vestir a camisa da empresa, não aparecer nunca, porque depois que a empresa me der um pé na bunda, eu faço o quê? Né? Eu não consegui me vender nesse tempo. Então, assim, tá muito mais difícil trabalhar, gente. A sua estabilidade corporativa, que todo mundo fala que tem estabilidade, é uma estabilidade de
30 dias. Ah, É isso, entendeu? É essa estabilidade corporativa que a gente tem. Mas, cara, é um nó, assim, puxando de novo pro pagnado do vai episódio, lá. pra mim o lance é, cara, seja consistente, seja coerente, precisa ter repertório, não dá pra ficar falando abobrinha sobre qualquer coisa. São casos muito específicos que dá pra tentar surfar a modinha da vez, o trend da rede social. Precisa ter muito cuidado com isso. Construção de confiança leva anos para ser feito e, assim, segundos para se desfazer e corroer e te jogar num fla-flu que cada vez está mais evidente. Então, não dá para tratar isso de maneira simplista e só no feeling, e vou levando isso no feeling. Putz, tem que ter embasamento, e aí nós vamos falando, puta, custa caro, né? A gente falou aqui do episódio que a minha é muito caro sobre comunicação. Cara, a Gabi aprendeu a falar aos 2 anos e defende isso, mas, poxa, falar é uma coisa super importante. Quando a gente está nesse tema aqui, em última instância, tudo que vai exacerbar para um lado ou para o outro é a questão do falar. É como eu vou botar essas frases, ou posicionamentos para o mundo lá fora. Isso precisa ser pensado e feito com cuidado. Senão pode colocar tudo a perder muito rápido. Ô Pedro, e na sua fala, cara, minha reflexão vai para no meu diagnóstico, longe de ter dados, mas, cara, estudando, entendendo, sendo curioso desse fenômeno chamado liderança, né? Eu percebo que uma das grandes explicações para essa mediocridade que a gente às vezes vê nos líderes que nos lideram, né? Nos líderes e nas líderes que nos lideram, é justamente uma leitura, e N coisas explicam isso, mas é uma explicação e uma expectativa de que quando você é alçado formalmente a um cargo de liderança, isso é um prêmio por o que você fez e pela sua performance passada. E eu O prêmio é percebo... teu destaque, é isso? Não, é um prêmio assim, você fez isso, logo você, que foi bacana, logo você está sendo premiado com essa cadeira, mais responsabilidade, isso vai trazer mais benefício econômico, mais status e assim por diante. Então muitos, e eu entendo os N fatores idiosincráticos, contextuais, que fazem com que a gente interprete liderança como isso, né? Porque muitas vezes nas empresas, a gente já falou muito sobre isso na Entrelinhas, é para cima ou para fora, né? Não tem muita opção de ficar onde você Adorei. está, né? E é o sistema de incentivo mesmo, e seja certo ou errado, é o que é hoje, né? Então, eu percebo que muitos dos líderes que já me lideraram e que eu os rotulei como uma liderança medíocre, que tá na média, que não é nem incrível, nem horrorosa, mas tá lá, tá na meiuca, tinha essa percepção de que liderança é um prêmio por algo. E aqueles líderes que eu percebo que, de fato, tinham essas preocupações que a gente está falando, assumiam o cargo de liderança não como um prêmio, mas como uma responsabilidade, como um mandato, né? E tem que ser, E não é? tem que ser. E é muito legal, porque quando você assume a responsabilidade que tem um custo no ato de liderar, e que você, de uma certa maneira, não está mais num lugar de você ser você. Você está no lugar de representar também aquela instituição, aquele CNPJ. Quando você fala, você não fala pelo Pedro, pela Gabi, pelo André, você fala pelo Entrelinhas S.A., né? Quando a gente se posiciona. Por isso que a gente também é preocupado aqui com a nossa linha editorial e assim por diante. Por quê? Porque isso aqui é maior do que os 3, né, individualmente. Mas enfim, divaguei. O ponto é, me parece que tem essa questão do... E talvez aí esteja o equilíbrio dinâmico do cara, até que ponto que eu olho para mim e me coloco como autoridade, até que ponto eu também fico e defendo o CNPJ e tal, mas para mim tem essa questão do, cara, qual que é a sua responsabilidade com você e com aquela entidade que você representa? E a depender do seu layer, da sua camada, vai ser uma. Tenho algo a dizer sobre isso. Diga! Diga, Gabi! Você conseguiu, depois eu vou pegar a gravação, você conseguiu definir muito bem o motivo pelo qual eu pedi demissão. Uau! Olha só, porque tudo isso que você fala que é responsabilidade que eu assino embaixo, chegou um momento da minha vida que eu não queria mais ter. Olha lá. Eu não queria falar por aquela empresa, eu não queria gastar minha energia vital com aquelas pessoas, não por conta das pessoas, adorava meu time, mas aí o que aconteceu na minha vida foi que eu me tornei mãe. Perfeito. E aí, nesse momento da minha vida, eu falei, gente, assim, eu preciso escolher onde eu quero investir a minha energia, Que é limitada.
e onde eu acho que o retorno vai ser mais importante para minha vida como indivíduo. Olha que importante isso. Então, isso me toca nesse lugar, porque é difícil verbalizar e eu entendo que é um privilégio eu poder fazer essa escolha, né? Acho que isso é sempre importante destacar. Mas o fato de eu encarar as coisas que eu faço com muita responsabilidade é o que muitas vezes também me faz ou botar o pé no freio ou fazer uma mudança, porque acho que a gente precisa ser realmente muito responsável com o time. Pô, você conseguir manter a consistência entre o que você fala e o que você faz é um desafio descomunal, entendeu? E como ser humano que a gente né, a gente falha, a gente tem os nossos problemas, cara, então investir energia nisso. Você que quer ter um papel de liderança, é uma escolha muito importante. Não é só o status, não é só o salário, que a gente sabe que muitas vezes aumenta, mas não compensa. Mas é você assumir essa responsabilidade na sua vida. Então, você precisa estar num momento de vida sabendo que a tua entrega é para além do que os nossos olhos conseguem alcançar. E responsabilidade, o que você falou pra mim é matador aqui, porque a gente tem que ter responsabilidade sobre o que a gente faz, fala, enfim, entrega pro mundo lá fora. De novo, é muito sedutor a gente querer falar e falar sobre qualquer assunto. A gente padece um pouco sobre isso nesse Entre Linhas. Cada episódio a gente fica, meu Deus, como é que eu vou falar sobre essa história? E eu Aham. acho que tem uma preocupação gigantesca nesse grupo, por exemplo, da gente ir atrás de embasamento, de minimamente se preparar para conseguir abordar um assunto com responsabilidade, que não é chegar aqui e tirar vozes da minha cabeça e jogar coisas aleatórias no mundo, porque tem uma audiência. Tem pessoas que Sim. estão escutando a gente e eu não quero ser enfim, fiquei em pânico quando fui chamado para dar aula, porque eu acho que é uma responsabilidade gigantesca você transmitir um conhecimento, empacotar Com um certeza é. conhecimento e colocar no mundo lá fora. Logo, se posicionar, construir isso, fazer de forma adequada é muito importante. Muito simples cair para o caminho do vou fazer só pelas métricas de vaidade. E aí cai na questão do líder Que são fake as news questões. enfim. E é dentro de casa e a gente tem N exemplos para citar, assim, e quando você olha de dentro, né? Quando você tá dentro da empresa, assim, pra mim é É matador, assim, frustrante, de cara. olhar, cara, não, e ver o que a pessoa fala fora da empresa e o que ela faz lá dentro, e você fala assim, cara, como é que tá ali? Como é que o capital remunera esse cidadão que é desesperador, assim, é desesperador o que acontece. Por isso que eu acho que tem esse questionamento importante, né, de precisa se posicionar para vender, canal de vendas, estamos sendo empurrados para isso, confiamos em pessoas, mas se isso não está sendo bem feito, e da porta para dentro o engajamento cai, ou você começa a dar o exemplo de que naquela organização, para você ascender, você precisa parecer mais do que ser, em que momento não existe essa virada de chave? Que também todo mundo que está trabalhando para dentro, que estava fazendo aquilo acontecer para fora, cara, eu começo ou a desengajar, ou a sair, ou a performar ao invés de entregar. E quem entrega produtos e serviços, sabemos, são as pessoas que estão ali fazendo parte do negócio. Pode ter uma demanda incrível do mercado. Se o time não está preparado para responder àquela demanda de produto ou serviço, cara, dissonância, problemas, e aí o CNPJ começa a padecer do problema que ele mesmo gerou, né, com esse líder que está performando nas redes sociais. Então, se eu precisasse escolher um caminho entre cuidar da porta para dentro, do time, da consistência, do dia a dia das decisões estratégicas, sendo uma líder principal da empresa, ali, de novo, né, no contexto do empreendedorismo, eu cuidaria disso aqui, do que Super. tá para dentro, da porta para dentro. Sendo um executivo de mercado, que vai ficar 6 anos na empresa, que quer sair nas fotos, né, dos projetos incríveis que ele está liderando, eu entendo esse movimento das pessoas quererem olhar mais para fora do que para dentro. Porque assim, um pedaço da sua vida só vai ser em companhia daquela companhia. O Uhum. resto não, assim. Agora, para o empreendedor não, né? O empreendedor muitas vezes é o filho dele que ele vai carregar por muitos e muitos anos. Então eu vejo essa dificuldade e para mim quando eu tô nesse papel de eu preciso aqui ser responsável, mas não tanto, porque eu tenho essa dificuldade, eu fico nesse conflito e é justamente por conta desse conflito e adicionado à maternidade que dá uma enlouquecida na nossa cabeça que eu achei que estava na minha hora, assim. Mas eu acho que tem esses dois lados. Super legal, Gabi.
E Pedro, uma pergunta para você. A Gabi falou do empreendedor, do executivo, e assim, de verdade, e a responsa ou como ajudar a sanar isso? Porque me parece que tem esse efeito deletério, então de, cara, no longo prazo não é sustentável, produtos pioram, serviços pioram, engajamento reduz, turnover aumenta e assim por diante, né? Cara, se você está numa posição de liderado e você percebe esses movimentos, ou até aqui no mundo aqui fora, onde a gente de fato tem os quotes, fake it until you make it, né? Aquelas frases que eu odeio, do tipo, finja ser para depois virar. Cara, isso aí para mim vai de encontro total com a lei universal do primeiro faça, depois, né? Mas enfim, que dica você daria para nós ajudarmos a sanar esse ambiente? Sei lá. Ah, alguma dica? Corram para as montanhas. Ficou na minha cabeça algo que a Gabi falou e eu acho que conecta com a tua pergunta, né? Que é a questão do líder performático, né? Eu tô performando aqui uma coisa. Quando a gente tá performando, automaticamente tá sendo um fake. Quem performa ou encena algo é ator, atriz. É um mundo lúdico, é um Não é mundo performar da de arte. performance, é Não é performar performance de de. entrega, é performar de fingir, atuar, quase. Esse tema, reforço, para mim é muito importante porque ele está acontecendo agora. A gente está vendo isso acontecer agora, última Em década, todas as eu frentes da diria, em todas as sociedade, frentes. né? E numa mudança muito forte, porque a gente teve aí adventos ali de 2018, com tudo que aconteceu em relação à Cambridge Analytica, eleições, tudo isso influencia esse jogo, né, político e empresarial e de economias, e com novas redes e demandas sociais, daí teve a pandemia, enfim, tem muita coisa acontecendo. Isso foi muito importante, pessoas são alçadas a posições de autoridade puramente por uma métrica de alcance, né? E não necessariamente alcance valida a autoridade. E trabalhamos Bom isso já ponto. em outros episódios, comentamos, mas vejo de forma clara acontecendo. Isso são um pouco de voz na minha cabeça, mas é uma análise empírica, de novo, do que está acontecendo agora no mundo lá fora, que são pessoas com critério, cansadas da performance e buscando, saindo, fugindo do imediatismo de um Reels, de um Stories e indo para algo mais profundo. Eu quero escutar um podcast com qualidade. Eu quero ler um texto de uma pessoa que manja do que está falando. Eu quero me relacionar com pessoas num fórum de gente relevante e não num fórum que vai simplesmente juntar ali uma patotinha onde todo mundo quer vender, mas ninguém quer comprar, né? Todo mundo tá Todo mundo é interessado, CEO. mas ninguém é interessado. Todo mundo é interesseiro, mas ninguém é interessado ou interessante ali naquela história. Então, essa dinâmica, eu acho que ela começa a ser questionada, começam a aparecer casos cada vez mais firmes de newsletters muito bem embasadas começando a ter sucesso, podcasts muito bem embasados tendo sucesso, conversas mais profundas, reflexões mais interessantes e encontrar este equilíbrio dessas coisas. Isso é uma das técnicas que eu tenho, sei lá, uma metodologia, sei lá, chama como quiser, que eu venho desenvolvendo com executivas e executivas, que é: será que você precisa produzir 52 conteúdos inéditos por ano, que são 52 semanas que a gente tem no ano, ou dá para reduzir isso para 12? Que, cara, pra você produzir 52 conteúdos maravilhosos é muito difícil. Colunistas de jornais que escrevem coisas. Quando começa a ter uma frequência maior, as pessoas tendem a ler menos porque, pô, começa a ter muita coisa. Eu quero ler coisa. Então, esse equilíbrio é muito difícil, porque a gente está num mundo veloz que demanda essa quantidade de produção gigantesca em todas as esferas. Só que quando você tem muita produtividade de conteúdo, a qualidade se perde ou você começa a pulverizar enfim, o valor de cada uma das coisas. Então, putz, é um nó. E aí tá para bagunçar ainda mais esse mundo. A minha dica é fazer isso com critério, olhar, compreender exatamente onde você precisa estar, quais são as pessoas que você precisa conversar, se você precisa estar mais no mundo online ou mais no mundo offline, porque o offline para mim tem um peso gigantesco, extremamente estratégico e importante. Os maiores negócios não acontecem com transação de cartão de crédito marketplace no online, acontecem em meses de reunião no mundo offline que ninguém fica sabendo. Importante a gente lembrar disso. E fazer isso de forma adequada, com bastante construção estratégica desse posicionamento nesses diferentes ambientes. Excelente, Pedrão. Caramba, você acho que amarrou bem. Uma coisa que eu adicionaria na nossa responsabilidade, assim, para a gente já ir fechando o nosso episódio,
de fato a gente não dá palco para esse perfil, né? Eu comentei aqui no offline antes da gente começar a gravação de hoje que eu tô achando interessante esse movimento que está acontecendo em alguns podcasts, em algumas cenas, de colocar, é, coaches performáticos para debater com professores, pessoas que estudaram, ou até executivos que têm profundidade e tal. E, cara, é muito interessante porque você percebe que os coaches vão para esses debates só para buscar os cortes, né? E quando você assiste os episódios completos, geralmente esses caras saíram, mas assim, arrasados. Por quê? Porque é impossível uma pessoa de mentira bater com alguém que é de verdade, no longo prazo. No curto prazo, em 10, 15 segundos é muito fácil, né? Mas acho que a nossa responsabilidade vai nisso. Nesse em específico, que foi nessa semana, cara, eu fiquei abismado esse então coach se vangloriar que essa pessoa escreveu 85 livros, que foi o número que ele falou para o professor, e falou o seguinte: mas não sou eu que escrevo, é o meu ghostwriter. Enquanto o meu ghostwriter estava escrevendo, eu estava jogando tênis, estava esquiando, como se isso fosse legal, como se isso fosse uma métrica Olha como eu otimizei a Olha produção só, do conteúdo. olha o quanto que eu gero Eu de não estou riqueza. estudando, meu ghostwriter está estudando e eu estou... Não, e a pessoa tá assinando, e você pedir para falar um capítulo do livro dessa pessoa, não sabe. Então, cara, enquanto a gente ainda dá palco, valorizar, comprar o curso desse bando de imbecil, cara, a gente vai ser imbecilizado e a gente vai continuar sendo infantilizado por essas Mas pessoas. falamos aqui, cara, de novo, é uma receita interessantíssima dessas pessoas que vendem uma ilusão gigantesca que é baseada puramente no seu esforço e que, independente do resultado que se obtenha ou do esforço que você coloque, que não vai ser o esforço que vai te fazer chegar lá, a culpa é tua, que não se esforçou o suficiente, independentemente de quanto você se esforçou. Porra, é muito malvado, é perverso uma forma dessa. Isso foi objeto da primeira aula que eu dei no MBA e pra mim, assim, cara, ganhar dinheiro desse jeito, no thanks. Obrigado. Porque eu acho que é enganar a gente e eu, pessoalmente, não quero Eu, fazer eu isso. torço muito, assim, para que isso aconteça. Acho que é num sentido de esperança mesmo, porque sendo jornalista de formação e tendo um apreço muito grande mesmo por bons conteúdos, seja em qualquer formato, áudio, vídeo, livros, etc e tal, eu já vejo perfis falando que o algoritmo está mudando, que está priorizando conteúdos mais densos. Eu acho que isso está acontecendo na minha bolha, somente. Eu sempre fico, gente, mas não é isso Mas que a gente começou. vê. Mas Não, começou. de alguma forma, eu não sei se isso vai se concretizar, mas é uma esperança que acende meu coração e que eu acho que essa é uma excelente dica no mundo executivo. Se a gente puder contribuir com algo para a gente não dar palco para esse perfil de fake leader, porque quanto mais a gente dá palco para isso, mais isso aparece, né? Então a gente precisa começar a separar o joio do trigo e como jornalista, eu realmente, do ponto de vista de conteúdo, espero que isso seja a próxima nova onda, sabe? Ó, cansamos... Né? A gente não aguenta mais essa quantidade de conteúdo e pessoas falando só coisas blasé. Agora a gente quer consistência. Porra, eu vou ficar felizona. E virada responsabilidade pessoal intransferível de cada um Sabe de uma coisa que eu nós. fiz na minha vida? Eu sou sedento por conteúdo. Acho que todo mundo aqui nessa mesa é. E conteúdo bacana, assim. Cara, uma hora eu tava vivendo que eu não conseguia ler tudo que eu tava querendo consumir. Eu tive que começar a escolher quais são as fontes, assim. Putz, não, eu vou pra essa newsletter de Harvard porque isso me interessa. Eu vou pra essa outra sobre economia porque isso daqui me interessa. Pra tentar separar um pouco e pegar essa curadoria, né? Que a gente entra nessa era da curadoria também, para escolher o que você tem que beber da fonte, porque senão a gente passa a semana lendo e não trabalha. Pois é, curadoria, você Eu percebeu, adoraria assim, você ficar sentado né? lendo sem... Eu já tive um pensamento intrusivo que se eu fosse presa, talvez eu teria tempo de ler todos os livros que eu comprei e não consegui ler. Eu já tive esse pensamento intrusivo. Justo. Já E tive. o meu pensamento intrusivo foi, depois que de fato a MTV perdeu relevância, a música degringolou também. Por quê? Porque eles faziam Curadoria, exatamente. Sim. Enfim, e com isso, infelizmente, a gente finaliza o nosso episódio de Líder Fake. Estamos fadados a isso? Meu Deus do céu, pelo visto sim, mas sem a responsabilidade. Vamos lá, acho que dá pra gente fazer uma reviravolta. Eu não sei. Eu não sei. Mas então a gente tá na era do líder fake, sim, é verdade, talvez mais do que nunca, é um fenômeno contemporâneo, e me parece que a responsabilidade é pessoal intransferível para não dar palco, e quando estivermos lá, agirmos com o quê? Responsabilidade.
Muito bem, bom fechamento. Mas seja estratégico ou estratégica se você é uma orelha seca, assim como nós dentro da sua firma, entendeu? Sem vacilar. É isso aí. Eu vou fazer o quê? Pedir uma moedinha digital, porque a gente encerra e a gente A pede. gente gosta das Que métricas de é vaidade. Entrelinhas, _SA, Instagram, TikTok, estamos lá. No seu tocador de podcast preferido. Avalie o nosso episódio. Manda pra alguém que precisa ouvir isso hoje. Marca aqui aquele líder fake. Mentira, não faça isso se você não quiser ser demitido. E Company Page no LinkedIn, estamos lá também. Entrelinhas, _SA. Boa. Marca o líder fake, porque ele vai ter que escutar até o final para saber o porquê que ele foi marcado no episódio. Ele não vai. Então marca, vai ser interessantíssimo. E vai te agradecer ainda, você vai rir por Briguem! dentro. Valeu, Valeu. turma. Tchau, tchau. Tchau.